pegar a gripe, mas com a graça de Deus nós estamos aqui, né? E continuando, louvor e adoração ao nosso Deus, eu vou chamar aqui, antes de eu chamar quem vai fazer a mensagem musical, eu já queria lembrá-los que terça-feira temos o nosso culto de oração, às 19h30, e no próximo sábado teremos a nossa Santa Ceia, tá bom? Então se prepare, vai estar aqui conosco para fazer parte desse momento maravilhoso, que é o momento em que eu vou dizer: Senhor, renovo com você o voto que eu fiz há tanto tempo atrás, né? Lá no meu batismo, mas que agora é o recomeço. Essa semana fique em oração, né? Agradeça a Deus essa oportunidade que nós temos de renovar os nossos votos com Ele, tá bom? Então se prepare, próximo sábado, às 9 horas da manhã, aqui na igreja, tá? E agora sim eu vou chamar a Patrícia, ela vai estar louvando o nome do nosso Deus, já preparando o nosso coraçãozinho para a mensagem dessa noite. Patrícia, que Deus continue te abençoando ricamente. Boa noite a todos, que nosso Deus seja louvado. Ai, irmã, eu acho que estou quase toda tarde, quando eu volto ao trabalho, eu encontro ela no ônibus. Seja bem-vinda, minha querida. Você veio de Pernambuco, e vou dizer também, nos encontramos lá no mercado, meu esposo estava com a família do Caleb, e ela foi perguntar: onde é que tem uma igreja agora aqui? Lembrei agora. Somos nós. Amém. E veio de Pernambuco também, viu? Tá vendo? Vocês, ó. Família. O nosso Deus. Às vezes, o trabalho pode ficar extremamente complicado, a não ser que você use a Monday.com, uma plataforma.
Jesus falou para Marta, falou assim: se você crer, você vai ver a glória de Deus. Amém? Amém. Eu faço essa pergunta para você nessa noite. Você está a fim de crer? Se você estiver a fim de crer, o Senhor está a fim de operar na sua vida e na minha vida nessa noite. Amém? Amém. Quantos estão felizes aí? Amém. Amém. Louvado seja Deus porque você está aqui. Isso é maravilhoso para nós, mas mais interessante, que o céu se rejubila com a sua presença neste lugar. Amém? Amém? E essa noite nós vamos ter o privilégio de falar sobre quem são estes. Quem são estes? Você já leu a sua Bíblia hoje? Já perguntou quem são estes? Estou eu fazendo parte desses quem são? Ou ainda estou fora desse grupo? É para a gente pensar. É interessante que quando a gente abre a palavra de Deus, sempre tem novidades, sempre tem alguma coisa que chama a atenção, que atrai, porque a palavra de Deus é a única que transforma o ser humano em alguém melhor. Você pode cursar N cursos de faculdades tecnológicos, enfim, qualquer formação, mas a mensageira do Senhor diz assim: nenhuma pessoa é verdadeiramente educada se não for um bom leitor da Bíblia. Então precisamos nos apegar à palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Amém? Amém. E nós vamos descobrir daqui a pouco quem são estes. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 28, e a gente vai descobrir quem são estes, de onde vieram e para onde vão. É interessante, você já parou para perguntar para você mesmo, alguma vez, de onde você veio, aonde você está e para onde você vai? É bom a gente fazer uma retrospectiva na nossa história, para a gente poder ter uma noção e compreender realmente a verdadeira identidade que nós precisamos ter. E a nossa única identidade, ela é pautada naquele projeto que Deus tem para você e para mim. Fora desse projeto, a gente não consegue alcançar os objetivos e os propósitos de Deus para a nossa vida. Amém? Amém? E é por isso que nós vamos para a palavra de Deus, porque ela traz aquilo que a gente precisa. E essa noite a gente vai falar de um milagre que aconteceu com o próprio Jesus. E é impressionante assim, porque Jesus ele fazia milagre para as pessoas. Mas agora os discípulos olham para Jesus e vê um milagre acontecendo na vida de Jesus, na pessoa de Jesus. E é interessante que, mais do que isso, apareceram mais alguém que se aproximaram também daquela momento auge da história. E é o que nós vamos ler agora na palavra de Deus. Amém? Está aberta aí a sua Bíblia? Se você quiser acompanhar em Marcos também, é a mesma história, tá? Em Marcos é no capítulo 9, verso 2. É no 9 também, só que começa no verso 2, tá? Em Lucas a gente começa no 28. Eu gosto mais de Lucas, que como ele é um historiador, então ele tem mais umas riquezas de detalhes, que às vezes a gente consegue captar mais alguma coisa assim, e entender melhor a história, tá bom? Olha, o texto bíblico diz assim, olha, mas antes de lermos, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e vamos pedir a orientação do Espírito Santo, porque a palavra de Deus está aberta e nós precisamos dele, que foi ele que inspirou, instruiu
e agora vem trazer para nós a iluminação para a gente conseguir compreender. Amém? Amém. Pai querido, nós te agradecemos porque é mais um dia que nós estamos na tua presença, e é um momento assim histórico dessa igreja, porque nós estamos fazendo uma transmissão ao vivo e as coisas às vezes funcionam, às vezes não funcionam, mas o Senhor está no comando, no controle, e está usando também as pessoas que são necessárias para isso, para que a tua palavra possa alcançar outros que estão do outro lado da linha. Que a tua graça, que a tua paz nos envolva nesse momento, e que o teu Santo Espírito, que inspirou a tua palavra e que apareceu naquele momento da transfiguração, possa também aparecer e permanecer conosco neste momento, pois pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E o texto começa assim, ó: cerca de 8 dias depois de proferida estas palavras. Que palavras? Depois nós vamos ver, vamos ler o texto. Tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas, conservando-se acordados, amém, né? Porque permaneceram acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com eles estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será sua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizer. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem, e dela veio uma voz dizendo: Este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Bem, o contexto é que eles estavam aonde? No monte. Eles estavam em 4 pessoas, eram os 3 discípulos, vamos dizer assim, os mais próximos de Jesus, e eles subiram no monte com um propósito de orar. E enquanto eles oravam, o milagre aconteceu. E é interessante que o milagre não foi agora Jesus que proferiu o milagre. Ele entrou no milagre. Porque a Bíblia diz que o seu rosto começou a ficar o quê? Transfigurado. O que é transfigurado? Se você for para um contexto histórico, por exemplo, você vai ver Moisés. Por que Moisés, quando estava lá no Monte Sinai, quando ele foi receber a tábua dos 10 mandamentos, que ele estava na presença de Deus, ficou 40 dias ali na presença de Deus, o seu rosto também foi transfigurado. E ele voltou com o rosto praticamente glorificado, e as pessoas que estavam embaixo no monte ali falou para Moisés, falou: não, Moisés, põe um véu aí, porque está brilhando demais a sua cara, não dá para a gente conseguir te enxergar. E foi justamente isso que aconteceu com Jesus. Só que Jesus aconteceu de uma maneira muito mais amplificada, muito maior. Porque quando o Pedro olha para Jesus, ele fala assim: nossa, vamos fazer uma tenda aqui, porque aqui o lugar está tão gostoso, está tão especial, que a gente precisa morar aqui. Eles ficaram tão estarrecidos. Tem uma tradução que fala assim: ficaram aterrados. Você já ficou aterrado, às vezes, com alguma coisa extraordinária que acontece na sua vida? Ou com medo, né? Ou com uma emoção muito grande de alguma coisa? A gente fica assim, sobremaneira, assim, fora de si praticamente. E foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro não sabia o que falava. E ele falou: vamos fazer uma tenda aqui para vocês. Ele esqueceu até que eles estavam lá. Porque eles falaram assim: vamos fazer uma tenda para você, Jesus, para o Moisés e para o Elias. Mas agora eu vou perguntar para você: e como que sabe que era Moisés e Elias? Quem que falou isso para eles? Porque Moisés
morreu lá no Monte Nebo, antes de entrar na Terra Prometida. Deuteronômio mostra a última história de Moisés, lá no capítulo 31, onde Deus chamou Moisés, levou ele para cima do monte, colocou ele lá em cima do monte, cavou a sepultura para ele e falou assim: deita aí, Moisés, que você vai morrer aqui, irmão. Daqui você não passa. Mostrou tudinho a Terra Prometida para ele, viu tudo que tinha de bonito e belo, maravilhoso, espetacular. E Deus falou: você não vai. Você lembra que você bateu na rocha lá quando não devia bater? Era só para falar e você ficou meio irado lá, meio nervosinho, né? Então, para por aqui. Mas Moisés estava morto, como que Moisés aparece no monte agora? Será que a Bíblia tem resposta para essa pergunta? Você já tentou descobrir isso aí por si só? Você já foi atrás para saber? Quando a gente abre a Bíblia lá em Judas, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Em Judas, é perto de Apocalipse, é só um capítulo. Judas no capítulo 1, verso 9, que só tem um capítulo, né? Lógico. No verso 9 de Judas, você vai ter a resposta para essa pergunta. Porque quando a gente estuda a Bíblia, a gente não interpreta a Bíblia. A gente deixa a Bíblia interpretar ela mesma. A gente só segue a cronologia, a orientação do Espírito Santo, a direção de Deus através da sua palavra, e a gente vai então descobrindo aquilo que Deus está revelando para nós. E o que Deus quer falar para nós nesta noite é uma coisa bem clássica, bem clara, que os planos de Deus para a sua vida e para a minha vida sempre, presta atenção nesse detalhe, sempre serão os melhores. Porque Moisés queria entrar na Terra Prometida. Depois você vai ler na sua casa lá o capítulo 31 de Deuteronômio e vai conhecer essa história bem nos mínimos detalhes. Marca aí na sua Bíblia. Deuteronômio é o último capítulo de Deuteronômio. É o 30, 31 que fala ali a última contagem histórica de Moisés. E Moisés então sobe no monte e Deus fala: aqui chegou o seu limite, Moisés, daqui você não passa. E Moisés então foi enterrado ali no monte. Mas, e como que Moisés aparece agora? Vivo. Será que aquela crendice que as pessoas morrem, vai para o céu, é real? Ou é ficção? O que você acha? Vamos ler o livro de Judas, que a Bíblia vai mostrar para nós se funciona ou não funciona essa história. Se as pessoas que morrem vão direto para o céu, e as pessoas, as boazinhas, né? Igual Moisés era boazinho, só cometeu só um erro só. Mas foi perdoado, Deus perdoou ele. Então Moisés morreu e foi enterrado ali. De repente Moisés sai, o espírito de Moisés sai para o céu e vai embora. Será que é isso? Vamos ler o texto. Judas 1, verso 9. Leia comigo aí, por favor. Amém? Amém. Contudo, presta atenção no texto. Contudo, o arcanjo Miguel, quem é o arcanjo Miguel? O próprio Jesus. Quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de quem? Ué, aqui tem uma luta, né? Tem um conflito aqui. Por quê? Porque Satanás apareceu lá o dia que Jesus foi ressuscitar Moisés, e ele apareceu e ele falou assim: Moisés é meu, porque você não deixou ele entrar na Terra Prometida, então ele me pertence. E Jesus falou assim: que o Senhor te repreenda, não vou nem perder meu tempo de ficar aqui trocando ideia com você, Satanás. Moisés é meu, porque eu o perdoei, eu o lavei, eu o purifiquei, e eu vou levar ele para onde? Para o céu. E Jesus então ressuscita Moisés ali, é o que a Bíblia fala, não é um conto de fada, não é a igreja adventista que acredita nisso, é a palavra de Deus que está falando para você e para mim nesta noite, que as pessoas quando morrem vai parar no cemitério. Ninguém vai para o céu, ninguém vai para o inferno, ninguém vai para o purgatório, ninguém vai para o limbo. E esse é o contexto. Moisés estava enterrado no monte e Jesus foi lá depois para buscá-lo, porque ele era de Jesus. E Satanás apareceu lá também, porque Satanás gosta de se intrometer na sua vida, na minha vida, sempre intromete na vida dos filhos de Deus. Mas Deus sempre tem a última vitória sobre a vida de Satanás e sobre a sua vida e sobre a minha vida. Amém? Amém. E ele então foi lá e falou assim: não vou nem perder meu tempo, não vou discutir com você,
Eu vim aqui buscar Moisés e vou levar ele pro céu. E Moisés foi levado pro céu. Mas espera aí. Mas aqui aparece um outro personagem. Um outro personagem que é o tal do Elias, né? E o tal do Elias, enfrentado Jezabel, a gente conhece a história lá. E ele passou por uns perrengues poderoso, deitou debaixo do pé de zimbro, né? Pediu a morte, porque embaixo do pé de zimbro não tem como você se enforcar, porque o zimbro é baixinho, um arbusto, né? Não é uma árvore. Mas Elias estava lá, decepcionado, chateado, porque com medo de uma mulher, correndo, né, da Jezabel, porque ele tinha destruído lá o império dos profetas de Jezabel, em nome do Senhor Deus. Mas agora ele estava fugindo, e ele deita debaixo do pé de zimbro e ele fala: Senhor, para mim já basta, eu quero morrer. Mas é interessante, presta atenção num detalhe, eu fico fascinado com a palavra de Deus, porque ela me impressiona de uma tal maneira. Por quê? Porque Moisés queria entrar na terra prometida, Deus falou: você não entra, você vai morrer, você é enterrado aqui no monte, eu mesmo vou cavar a sua sepultura, cara. E Deus enterra Moisés. Passado algum tempo, que a gente não sabe quanto tempo passou, porque a Bíblia não fala, e quando a Bíblia não fala, a gente respeita, porque Deuteronômio 29 fala assim: as coisas reveladas é para você e para mim, para nós e os nossos filhos. As coisas que não estão reveladas, elas são encobertas e pertencem a Deus. A eternidade vai te dar esse privilégio de você estudar a vida inteira, que vai ser a vida eterna, descobrindo esses mistérios que por enquanto não estão revelados para nós. Amém? Se você quiser participar dessa escola, que não vai ter formação, mas vai ter permanência, e o professor será o próprio Senhor Jesus, nós estaremos lá para a gente confirmar todos esses detalhes, descobrir todos esses mistérios. Amém? Mas Moisés queria entrar na terra prometida, Deus falou: você está morto. Elias pede a morte porque cansou de caminhar com Deus, falou: já chega, Senhor, já cumpri minha missão, agora eu quero morrer, eu quero descansar. Mas que fim deu o Senhor para Elias? Eu gostaria que você fosse comigo para 2 Reis. 2 Reis, no capítulo 2, do verso 9 a 11. Aonde foi parar Elias? E como que a Bíblia mostra que Elias apareceu ali? Moisés e Elias. Moisés a gente já descobriu que ele foi para o céu. Mas e Elias? Depois de pedir a morte, para onde que ele foi? Se você seguir a história da vida de Elias, você vai encontrar Elias achando Eliseu, que era um jovem que estava arando a terra com os bois do pai dele. E Elias então chama Eliseu para participar do ministério. E Eliseu fala assim: não, eu tenho que ir lá em casa despedir do meu pai. E ele fala assim: não dá tempo. Se você quiser é agora ou nunca. Sabe quando Jesus chama você para uma missão, para um propósito, ele não dá espaço para você sair. Se você quiser, tem que ser na hora dele, no plano dele, conforme a vontade dele. Amém? Porque um dia os discípulos estavam lá e Jesus então passou por eles e falou assim: ó, segue-me. E o discípulo falou assim, um dos falou assim: não, deixa eu enterrar meu pai primeiro, depois eu venho e aí a gente anda, a gente vai te seguir. E Jesus falou para ele, falou assim: ó, deixe que os mortos sepultem os seus mortos, vem e segue-me. É impressionante a maneira como Deus trabalha na vida do ser humano, porque esses espaços às vezes que a gente permite, o inimigo às vezes se aproveita e a gente nunca mais tem a oportunidade talvez de cumprir a missão e o propósito de Deus pelo qual nós fomos chamados. E Elias então agora passa por Eliseu, chama Eliseu, e Eliseu, um jovem, falou: não, Senhor, deixa eu ir avisar o meu pai. E ele falou assim: não dá tempo, se você quiser é agora. E Eliseu então tomou a iniciativa. O Profetas e Reis, o Espírito de Profecia, a Sr. White, ela fala assim que Eliseu pegou o material de canga que ele usava nos bois,
fez uma fogueira, matou um dos bois, fez um churrasco, e ali eles comeram, e Eliseu avisou os empregados ali, falou: avisa o meu pai lá que eu estou seguindo o profeta. E foi embora atrás de Elias. E é interessante que é nesse contexto aqui que a gente vai descobrir para onde Elias foi. Porque agora Elias não estava sozinho, ele estava Elias e Eliseu. E Eliseu era um jovem que seguia o profeta, e eles foram andando junto, e Elias olha para Eliseu e fala assim: cara, você está junto comigo aqui, o que você quer de mim? E Eliseu então faz um pedido, que é o que nós vamos ler aí. Eliseu fala assim: olha, sabe o que eu quero de você? Eu quero o dobro do seu poder. Você já parou para pensar com quem você anda? Que tipo de pessoa que te segue? Ou que você segue elas? Se dá para fazer um pedido desse, né? Vou pedir a metade do poder aqui do Marcelo, da Lu, né? O dobro, né? Não é a metade não, o dobro. E Elias então olha para Eliseu e fala assim: rapaz, você pediu um negócio muito difícil, é complicado isso aí. Mas, se você, olha o texto bíblico aí, ó, do 9 ao 11. Vem comigo. Havendo eles passado, eu estou em 2 Reis capítulo 2, verso 9, tá? Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Ué, peraí, mas tomado para onde? Disse Eliseu: peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. E Elias torna para ele e fala assim: rapaz, você pediu um negócio difícil, mano. Complicado. Mas, presta atenção no texto, o verso 10. Tornou Elias: dura coisa pedisse, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. E o verso 11, a Bíblia diz que eles andando e falando, ainda estavam conversando entre si, os dois, batendo um papo ali, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Então descobrimos. Para onde Elias foi? Para o céu. Sem morrer. Porque ele estava vivo, ele estava andando, estava conversando. Não é um espírito aqui que foi. Porque Eliseu estava em carne e osso. Eles tinham acabado de fazer um churrasco do outro lado do Jordão. Eles tinham destruído ali a canga que puxava ali para os bois, o arado, que era madeira, né? Queimaram aquela madeira, fizeram um banquete ali e comeram. E os dois saíram em direção ao Jordão, atravessaram o Jordão, e nesse intervalo de tempo eles vão conversando, e depois que ele estava do outro lado do Jordão, presta atenção no detalhe, enquanto eles ainda iam conversando, de repente uma carruagem de fogo abordou eles, e Eliseu agora vai olhando, e eu fico imaginando assim, a carruagem subindo, e Eliseu gritando: meu pai, é o verso 11 aí, pode ler aí, está aí. Meu pai, e a carruagem foi embora, e Elias então jogou a sua capa lá de cima, de dentro do carro de fogo, e a Bíblia diz que Elias foi levado para o céu. Agora, vamos para o texto que a gente leu lá. Lucas capítulo 9. Agora eu pergunto para você: por que esses caras apareceram justamente, se você analisar, cerca de 8 dias depois, a Bíblia diz, eles subiram para o monte, Jesus levou Tiago, Pedro e João, os 3 discípulos mais próximos, os caras, vamos dizer assim, os boca mesmo, que andavam sempre colado com ele. Sabe que tem aquelas pessoas que seguem a Jesus, mas seguem Jesus assim de uma maneira meio relaxada, né? Vamos dizer assim. Meio que meia boca, né? Mas esses discípulos, eles eram uns caras assim, pronto, era daquele tipo assim, que Jesus podia contar com eles, e eles então estavam ali presentes. Jesus então não decepciona, chama eles: vem comigo, vamos orar no monte. E quando eles subiram,
Jesus então é transfigurado na presença deles. E Moisés e Elias aparecem ali. Mas peraí, a Bíblia está falando cerca de 8 dias depois de dita estas coisas. Que coisas? Quando você volta no texto, se você voltar aí nos capítulos anteriores, Jesus está falando para os seus discípulos que ele vai morrer. Ele vai passar pela morte, pelo sacrifício, pela entrega que ele veio fazer aqui nesse mundo, cumprindo o propósito de Deus para salvar você. E era um momento assim, do auge da, vamos dizer assim, da incerteza, da insegurança, porque Jesus era um ser humano aqui na terra. Ele era 100% Deus, mas também era 100% homem. Então, quem tem sangue de homem, de mulher, quem tem sangue de terráqueos, também tem medo. E naquele momento, Jesus então, ele é abordado pelos seus antecessores, que ele tinha conduzidos para onde? Para o céu. Jesus estava num impasse ali do seu momento de ser entregue para o sacrifício. A transfiguração foi um milagre de transformação no momento exato em que ele recebeu a glória de Deus, mostrando para ele que Deus estava presente com ele mesmo nos momentos dele de dificuldades. E Deus aparece ali, e você lendo o texto lá no finalzinho fala assim: quando eles foram envoltos na nuvem, ouve-se uma voz do céu dizendo o quê? O que a voz falou? Falou: este é o meu filho amado, a ele dai ouvido. Deus se apresentou ali, mostrando que Jesus era filho de Deus. E ele estava ali para cumprir uma missão de salvação. Só que para cumprir essa missão de salvação, ele ia passar por um processo de sacrifício, de morte, de dor, de sofrimento. E esses companheiros, vamos dizer assim, que apareceram ali, foram pessoas que ele tinha levado para o céu. E por que apareceu Moisés e Elias? Por que não apareceu Abraão? Já parou para pensar? Porque tem 20 e quantos anciões lá no céu? Anciãos, 24 anciãos que estão lá no céu, que são pessoas representantes desse planeta, que foram para lá. Mas Moisés foi escolhido, porque ele foi uma figura de Cristo, tirando o povo do Egito, da libertação, da escravidão faraônica, e trazendo para a terra prometida. Ele não conseguiu entrar, mas Deus tinha um propósito e um plano melhor para ele. Então, sempre quando alguma coisa não acontece do jeito que a gente programa, do jeito que a gente organiza, é para a gente pensar que Deus sempre tem algo melhor para nos oferecer. Amém por isso? E o fato de Elias e Moisés aparecer ali tem duas coisas interessantes e importantes. Por quê? Se Jesus desistisse do sacrifício que ele tinha que enfrentar, ele podia ter ido embora para o céu, naquela nuvem, se ele quisesse. Ele tinha toda a disponibilidade para voltar para a casa do Pai sem precisar passar pelo sacrifício. Só que tinha um detalhe: quando Moisés e Elias desceram ali, a Bíblia diz que eles falavam a respeito do quê? Da partida de Jesus, do sacrifício que ele tinha que enfrentar. Porque se Jesus desistisse do sacrifício, sabe o que tinha acontecido com Moisés e Elias? E com os outros que possivelmente estavam lá, com Enoque também, que já tinha ido? Eles teriam que voltar. Então, vamos dizer assim, que a gente bate um papo lá, fala assim: vamos descer lá, vamos dar um conforto para ele, vamos dar um apoio moral para ele. Por quê? Porque se ele desistir, nós vamos ter que abandonar aqui.
Vai ser mais um Adão que vai largar o Éden e vai ter que voltar para morte, para o sofrimento. E a Bíblia diz que eles conversaram ali, os três, né? Fizeram uma mesa redonda ali, naquele monte. A glória de Deus desceu, mostrando para Jesus que Deus também estava ali presente. Então não tinha só os três discípulos, mais Jesus, mais Moisés e mais Elias, porque estava ali também o Espírito Santo de Deus, e o próprio Deus estava presente. Porque quando a nuvem envolveu, a voz de cima falou: esse é o meu filho amado, dai ouvido a ele. Você já parou para pensar o privilégio que você e eu, que nós temos, de conhecer a respeito desse sacrifício, desse privilégio? Porque ali, até então, era como se Deus tivesse dado um cheque pré-datado para levar Elias para o céu, para levar Eliseu para o céu, Eliseu não, para levar Enoque e para levar Moisés. Eram os três, esses três a gente tem certeza que já estava lá, antes do sacrifício de Jesus. Era um cheque pré-datado. E o cheque pré-datado, você sabe que se você não colocar o dinheiro no banco, o cheque vai voltar. Eu achei que é cheque boi, né? Que boia e volta. E é por isso que Moisés e Elias apareceram ali, sentaram, conversaram, bateram um papo, falou assim: nós estamos aqui, presta atenção, o seu sacrifício não será em vão, porque nós já cumprimos a nossa parte. Falta pouco para a gente ter assim, todo o fato consumado e a salvação garantida. E a nossa esperança está fundamentada na sua pessoa. Então não desista, Jesus, por favor. Eu posso imaginar assim, na criatividade humana, né? Que Moisés e Elias abraçam Jesus e ora com ele ali e fala assim: vá em frente, porque você é vencedor. Amém? Amém. Mas é interessante que tem um outro grupo que você e eu, nós podemos fazer parte. Moisés e Elias já estão lá. Moisés não morreu e foi para o céu. Ele foi ressuscitado aqui na terra e levado com um corpo de glória para o lar celestial. Amém. Ninguém que morre desse mundo vai para o céu ou para o inferno. As pessoas vão para a sepultura e ficam lá até o dia que Jesus voltar. João capítulo 5, verso 28 e 29, se você quiser marcar aí para ler na sua casa, pode marcar aí. Vai chegar o dia em que todos os que estarão no sepulcro, presta atenção nesse detalhe, ouvirão a sua voz e sairão. Uns sairão para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo, da condenação, porque escolheram isso. Mas existe um grupo de pessoas que você e eu, nós, podemos fazer parte e estarmos com eles na eternidade. E cantarmos o cântico de Moisés, presta atenção nesse detalhe, e o cântico do Cordeiro. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 7, o verso 13 e 14. Sabe quando Jesus morreu, a Bíblia diz que houve um terremoto, fenderam-se as pedras, e na ressurreição de Jesus, ressuscitaram, teve outro terremoto, e nesse terremoto ressuscitaram pessoas, e a Bíblia diz que entraram na cidade, no Mateus capítulo 27, 50 e qualquer coisa, você vai encontrar essa história. Pessoas que ressuscitaram, entraram na cidade e foram conhecidas por pessoas que moravam ali. O Mateus fala bem claro isso. Essas pessoas, elas esperaram os 40 dias ali com Jesus, porque Jesus também ressuscitou, passou pelo sacrifício, venceu mais uma vez o inimigo, levantou da sepultura por si só, porque Jesus tem vida própria,
Ele não precisou de ninguém ir lá chamar ele. O anjo que sentou lá não foi o anjo que acordou Jesus. Ele simplesmente chegou lá e sentou lá e falou assim: Filho de Deus, o teu pai te chama. E Jesus então se levanta da sepultura e sai. E ele encontra com Maria Madalena, depois encontra com os discípulos. 40 dias ele ficou por aqui. Foi visto por mais de 500 pessoas agrupadas e juntas. Depois foi visto por um outro grupo que está lá no começo de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Jesus aparece ali e dá a última informação e o último pedido, falou: fique aqui que vocês vão receber o Espírito Santo. E no verso 11, Jesus então sobe para o céu e junto com ele, ele leva uma multidão de pessoas que ressuscitaram como primícias para o reino de Deus. E esses estão aqui. Os 24 anciãos fazem parte desse grupo. E eu creio, com certeza, que pode estar nesse grupo Abraão, Davi, Isaac, Jacó, aqueles personagens mais importantes que fizeram parte da história do povo de Deus. Eles subiram e eles foram então levados para o céu. E o texto bíblico diz assim, ó: um dos anciãos tomou a palavra e disse: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Ele faz uma pergunta para João. João, quando recebe essa visão, ele encontra com esses seres celestiais, né, vamos dizer assim, porque agora são todos glorificados num corpo perfeito, que foi o corpo que Jesus saiu da sepultura e foi embora para o céu. E eles agora se apresentam para João e fala assim: você sabe de onde veio esse povo? E João então fala assim: não sei. O Senhor sabe. O verso 14. Respondeu ele: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse, João que está contando essa história: são estes os que vêm da grande tribulação, que fizeram o quê? Lavaram as suas vestiduras e alvejaram o sangue de quem? Do Cordeiro. Eu falo para você nesta noite: você quer estar nesse grupo? Nessa multidão? Por isso que nós estamos aqui. Porque nós cremos que a transfiguração de Jesus, a glorificação de Jesus ali naquele monte, foi um milagre para mostrar para Pedro, João e Tiago, que estavam ali com ele, como será a presença, o corpo das pessoas que serão glorificadas e que serão levadas para o céu. Se você abrir lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, o verso 51 até o 55, você vai encontrar que nós seremos transformados, teremos um corpo glorificado e estaremos prontos para ser levados para o céu. Por isso que Moisés apareceu ali, representando aqueles que vão ressuscitar. E Elias apareceu ali, porque representam aqueles que não passarão pela morte, mas que verão o Senhor em glória e majestade vindo nos buscar. Amém? Lembra que nós cantamos? A última vitória é de Cristo. Deus seja louvado por isso. E se você quiser participar disso, você é convidado nesta noite, para você poder ver face a face o Senhor Jesus, porque esse é o nosso sonho. Ver o Senhor em glória e majestade e podermos cantar dizendo para Ele que Ele é o único digno de ser glorificado e honrado pelo século dos séculos, porque Ele é o Cordeiro que passou pela morte para te dar vida e vida eterna. Amém? Eu gostaria de convidar a Patrícia que canta mais uma música, e que o Senhor seja adorado e louvado e honrado mais uma vez nesta noite. Amém? E fica aí o convite para você. Se você quiser fazer parte dessa família que vai para o céu, você é o nosso convidado especial e Deus está te chamando nesta noite. E ao ouvir essa música, você se sentir no seu coração, coloque-se em pé e vamos dizer para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, eu quero ir, eu preciso ir. Amém? Nosso Deus seja louvado. No coro pode louvar junto comigo, porque você vai falar: eu fui chamado. Se você foi chamado, cante comigo essa canção para o nosso Deus. Eu
nesta noite, amém? Feche seus olhos, vamos nos despedir em oração. Louvado seja o teu nome, Pai, porque pela tua graça o Senhor não desistiu de nós. Pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo teu carinho. Hoje nós estamos aqui respondendo ao teu chamado, porque queremos fazer parte da tua família por toda a eternidade. Que a tua graça e que a tua paz nos leve para casa, nos dando uma semana de bênçãos, de cuidado sobre a tua proteção, sobre a tua orientação e direção. Obrigado pelo privilégio de podermos ser chamados por ti para cumprir a nossa missão aqui nesse mundo e ver logo mais o Senhor